Então, eu vou começar pelo Access em cargos. A gente inicia, né, a plataforma por aqui, construindo um cargo, né, inicialmente, onde eu posso cruzar, né, com as pessoas que podem estar na minha base ou não, tá? E aí, as que não estiverem na minha base, eu vou fazer um convite para depois fazer esse cruzamento com o cargo. Então, aqui, quando eu clico em cargo, pessoal, eu tenho todas as pessoas, né, até o momento aqui, né, todos os cargos, desculpa, todos os cargos até o momento construídos, e eu vou iniciar aqui, né, por adicionar um cargo. Então, como que funciona nessa parte do cargo? Eu vou colocar um nome, né, do cargo, e aqui eu vou, nessa simulação, vou apresentar aqui um gerente de contas, tá? E gerente de contas, eu vou colocar uma breve descrição aqui. Então, o gerente de contas é responsável por gerenciar a carteira de clientes, prospectar novos negócios, elaborar propostas comerciais e acompanhar o mercado para identificar necessidades e construir soluções. Então, fiz uma breve descrição, né? E vou continuar. E aí, falando um pouco mais sobre esse cargo, né? Então, eu tenho aqui o que está relacionado à parte da aprendizagem desse cargo. E essa é a grande diferença quando a gente olha realmente para os cargos no Perform. No Perform, a gente tem a possibilidade de avaliar um cargo não apenas no comportamento, mas também na personalidade, né, que é muito interessante e valioso aqui nos insights, e a parte também da aptidão, né, que é a parte do aprendizado como um todo. Então, essa parte aqui do conte-nos um pouco sobre o cargo, eu vou buscar qual que é o nível, né, desse cargo que eu criei. Eu quero um cargo aqui de funcionário nível sênior. No aprendizado, já acho que é válido aqui ter um aprendizado contínuo, vou buscar aqui que ele é necessário, ter um aprendizado contínuo. No ritmo, eu vou buscar um ritmo aqui mais moderado, e na variedade, eu vou trazer aqui que o cargo provavelmente evoluirá no decorrer do tempo. Então, trouxe aqui 4 etapas, né, do cargo, falando aqui em relação ao aprendizado, né? Então, é um cargo que ele precisa realmente ter mais experiência, né? É importante. Ele vai passar por aprendizados contínuos, então, por isso que coloquei aqui que o aprendizado contínuo é necessário, num ritmo moderado de mudanças e numa variedade aí que evolui conforme no decorrer do tempo, tá? Continuo. E aqui, pessoal, é bem bacana porque a gente vai selecionar as características deste cargo, né? Então, no primeiro momento, eu fiz uma avaliação do ritmo de aprendizagem e agora eu estou olhando aqui para as características do cargo. Então, olhando para as características desses gerentes de contas, né? O que a gente pode optar? Que são 3 características. Se vocês quiserem me ajudar aqui no chat, vou ficar feliz aqui com a contribuição de todos. Então, eu tenho aqui entre as possibilidades: análise, comunicação, decisão, determinação, resiliente emocionalmente, autonomia, inovação, foco no processo e cooperação. Então, pensando em 3 características para esse gerente de contas, o que vocês acham aí importante para este cargo? Podem usar o chat e colocar aqui para mim, por favor. Então vejam que essa também é uma mudança no desenho de cargo que a gente tinha lá na Hub, né? A gente passava antes lá na Hub por 4 telas em que a gente ia fazendo escolhas. Agora a gente primeiro define características básicas do cargo e depois a gente vai avaliar competências que vão ter por trás dela tanto comportamento como personalidade como aptidão, igual a Regiane falou. Então agora o desenho de cargo ele fica muito mais direto, muito mais objetivo, mas sem perder toda a ciência por trás. Esse modelo foi testado muitas vezes pelos nossos psicometristas até que a gente pudesse colocar no ar. E se eu puder falar aqui, sem dúvida nenhuma, o gerente de contas tem que ser resiliente emocionalmente, porque hoje em dia precisa muito de resiliência para lidar nesse mercado. Maravilha, muito bom, Marcelo. Vou buscar aqui o resiliente emocionalmente. Vi aqui que o pessoal colocou comunicação, autonomia, decisão, foco no processo. Então, assim, no maior número, vou buscar o comunicação aqui.
e a Pessoal, continua autonomia. valendo aquela frase que o Anderson Brasil fala no treinamento, tá? Tudo não terás. Não adianta a gente querer tudo. Não dá para clicar nos 9 aqui. São só 3 que a gente escolhe. Maravilha. Então, cliquei aqui nos três: comunicação, resiliente emocionalmente e autonomia. Então, continuo. E aí sim ele traz, né, o breve descritivo de tudo que a gente optou até o momento, né? Então tem o cargo, a descrição desse cargo, como que é o ambiente de aprendizado e as características. Vou adicionar, ver o cargo. E agora, pessoal, eu tenho a opção, como eu falei, né, de adicionar candidatos. Eu posso convidar novos candidatos ou já usar quem já está na minha base. Então, por isso que eu falei que dentro do Access eu posso pensar no recrutamento externo e também no recrutamento interno. Então, olhando para as pessoas que já estão na companhia, quem está mais preparado para assumir essa posição. Então, vou simular aqui com candidatos existentes. E aqui eu vou selecionar algumas pessoas para a gente fazer essa breve, né, comparação das pessoas com o cargo. Então, vou buscar aqui de maneira aleatória quem já está aqui na minha base e vou adicionar. Coloquei 3 pessoas aqui para vocês entenderem como que funciona o processo. Então, pessoal, aqui também é uma diferença, né, quando a gente vê o Perform funcionando, porque ele traz, como eu trouxe, as 3 metodologias, né? Então, tem a metodologia do comportamento, né? E a gente já conhece bastante esse processo do perfil do cargo, que é o HJA, né? Olhando para a avaliação comportamental, mas no Perform eu estou olhando também para a personalidade e aptidão. Então, vejam, eu coloquei aqui as 3 pessoas para este cargo, e ele já fez um breve descritivo, né, aqui uma breve visualização de como que essas pessoas estão versus o que a gente escolheu aqui. Então, tem o resiliente emocionalmente, o comunicação, a autonomia, a aptidão e o geral. E ele já vai fazer uma análise, né, o sistema, e ele computa aqui em número quem está mais próximo deste cargo, né? Então, eu já tenho aqui no nível aqui de ranqueamento quem está mais preparado, né, para assumir esta posição. Algum comentário, Marcelo, aqui que você queira fazer? É uma mudança grande no nosso jeito de utilizar e de avaliar, né? Muito mais direto, muito mais objetivo, como vocês estão vendo. Se vocês lembrarem da tela anterior, quando a Rejane foi selecionando as pessoas aqui para participarem, do lado do nome delas, tinha o ícone das ferramentas que elas tinham respondido. Então, você consegue ver se a pessoa já respondeu ou não. O que está por exemplo, eu só respondi o de comportamento até agora, ainda não respondi o de personalidade e de aptidão, estou devendo isso, né? A Lara, por exemplo, ela já respondeu de comportamento ou personalidade, recebeu o link de aptidão, mas ainda não respondeu. Então, fica claro para vocês o que está sendo levado em consideração nessas análises, que ferramentas que a pessoa respondeu. Não tem limite de candidatos, Flávio. Pode utilizar com quantos quiser. A plataforma ela é por uso, né? É diferente da Hub, que você, cada vez que gera um relatório, você tem um custo. Aqui funciona no modelo SaaS pelo tamanho da empresa. Então, como todos os SaaS que já existem hoje no mercado. Então, isso vai permitir uma autonomia, uma gestão muito mais fácil para os RHs. E aí vocês veem numa tela a comparação com as competências que vocês escolheram e, no final, um ranking geral. Então, de novo, né, trazendo cada vez mais justiça e equidade para o processo de seleção. Maravilha. Então, ficou bem simples mesmo esse processo. E aqui, então, eu tenho os detalhes também, né? Então, ele aparece essas 2 opções, já com o ranqueamento e depois os detalhes que a gente fechou. Se quiser compartilhar, a gente pode também compartilhar este cargo, tá? E como o Marcelo falou, você consegue visualizar aqui nessa legenda, né, o que é o insight de cada um, né? Então, no ambiente de aprendizagem, é o insight de aptidão. Nas características, o comportamento e personalidade, tá bom?